YouTube que está seguindo a gente aqui no nosso canal Axioma Educacional. Eu sou a professora Marcela e eu vim trazer hoje para vocês mais um tema essencial para sua aprovação para o cargo de Policial Penal Federal do DPEM. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, o endereço está aqui embaixo, o nosso Instagram, @axiomedu. Se inscrevam no nosso canal e fiquem super ligados que a gente vai trazer o máximo de aulas para que você possa acompanhar e ser aprovado no concurso que você deseja, certo? Olha, não tem segredo. Assistam as aulas, façam suas anotações, revisem, resolvam exercícios. A receita de bolo é essa. Eu tenho certeza que fazendo isso, embora não seja fácil, ajam com constância e não se importem com velocidade e vocês chegarão ao destino almejado, ok? Eu vou trabalhar a melhor matéria de todas com os senhores, que é o processo penal, e eu escolhi um tema muito especial para nossa aulinha aqui do YouTube, que é o tema prisão preventiva. Pessoal, a prisão preventiva foi muito alterada com o advento do pacote anticrime em 2019, então é de suma importância para a sua provinha, que você preste bastante atenção, fique ligado nas alterações legislativas, porque eu posso apostar que elas estarão na prova dos senhores. Ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos começar nossa aulinha sobre prisão preventiva aqui no Axioma Educacional. Olha aqui. O tema do hoje, tá, dos senhores, é prisão, liberdade provisória, fiança e outras medidas cautelares. Hoje nós vamos trabalhar uma espécie em especial, olha só, de prisão cautelar, que é a prisão preventiva e a sua conversão em prisão domiciliar. Pessoal, para a gente começar a nossa aula, eu quero discutir com os senhores o que é a prisão preventiva. Vamos lá? Para a gente poder ficar bem entendido, é uma medida cautelar. Medida cautelar de natureza pessoal. Professora, não entendi. Tá bom. Por que é uma medida cautelar? Porque ela não é uma prisão-pena. A prisão-pena, pessoal, é aquela prisão que os senhores irão estudar com a professora Carol, lá em Lei de Execução Penal. É aquela que decorre do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A prisão preventiva, ela é cautelar, ela ocorre na fase da persecução penal, ou seja, durante a fase de investigação e durante a fase de ação. E ela é de natureza pessoal, porque como o próprio nome sugere, recai sobre pessoa e não sobre coisas. Existem medidas cautelares de natureza real que recaem sobre coisas. Então, se pessoal, pessoa, real, coisas, ok? Pessoal, presta bastante atenção. Em regra, não é cabível o decreto da prisão preventiva caso o agente tenha praticado o fato em alguma causa de exclusão de ilicitude. Lembra lá do estudo do penal, do direito penal? Que são as causas de exclusão de ilicitude? Em regra são o estágio de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Então, em regra, não é cabível a prisão preventiva caso o agente tenha praticado o fato sob alguma causa de exclusão de ilicitude. Beleza? Agora presta atenção nesse tópico sobre prazo. Nós precisamos discutir porque é onde o aluno mais erra. Ah, professora, não entendi. Tá bom, vamos lá, que eu vou te explicar. Em regra, nós temos três espécies de prisões cautelares. A prisão em flagrante, que é uma prisão pré-cautelar, ou seja, ela ocorre antes mesmo de iniciar a investigação criminal, ou seja, é um estado de flagrância. E nós temos duas prisões cautelares propriamente ditas, que são a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária é uma prisão de investigação. Ela só ocorre durante a investigação criminal. Já a prisão preventiva, que é a nossa queridinha do dia, ela pode ocorrer tanto na fase de investigação criminal quanto na fase de ação penal. Só que o aluno, ele erra, porque o que tem prazo é a prisão temporária. A lei que trouxe prazo pra gente foi a legislação que regulou a prisão temporária. São os prazos de 5 e os prazos de 30. Lembra que você já estudou isso na sua vida, eu tenho certeza? E se não estudou, vai ver com a gente aqui no nosso curso. Pessoal, prisão preventiva não comporta prazo. Por favor, leve isso para sua prova. Prisão preventiva pode durar tanto quanto durarem os motivos que legitimaram a sua decretação. Então, se o enunciado da sua questãozinha, da sua provinha do DPEM, traz o prazo de duração da prisão preventiva é 5 mais 5 para crimes comuns, 30 mais 30 para crimes hediondos.
Não, olha para a sua prova e fala, sua fez, não pode, tá errado. Eu sei que prazo é prisão temporária, prisão preventiva não comporta prazo, belezinha? Então vamos lá para mais um tópico. Ela pode ser decretada, como a gente já havia discutido, em qualquer fase da persecução penal. Pessoal, o que é persecução penal? A persecução penal, ela compreende duas fases. A fase de investigação, que em regra é um inquérito, e a fase de ação, que a gente vai estudar no nosso curso, que é pelo meio do qual o Estado ele tem capacidade de aplicar o seu ius puniendi ao acusado, certo? Então, a prisão preventiva, diferentemente da prisão temporária, ela pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto na fase de ação, ok? E a prisão temporária? Só investigação. Então vamos fazer um combinado eu e você aqui? Falou em prisão temporária, o que você vai lembrar? Inquérito, investigação criminal, ok? Só. Então quando você vir na sua questãozinha de prova, prisão temporária e ação penal, grita e sai fora. Se vira inquérito, aí você olha. Agora, a prisão preventiva pode na investigação criminal? Pode. E pode na ação penal? Pode. Ah, entendi, professor. E professora, quem é que decreta? Pessoal, a nossa própria Constituição traz, ali em consonância com os outros ordenamentos jurídicos, que ninguém será preso sem ordem escrita e fundamentada de juiz competente. Claro que a gente tem as exceções que a gente vai estudar, que são as prisões administrativas militares, por crime provavelmente militar, e a prisão em flagrante, mas não é importante para o momento. Agora eu quero que você entenda que a prisão preventiva exige jurisdição, ela se submete à cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, é exigível a ordem escrita e fundamentada de juiz competente. Estamos entendidos? Então, olha aqui para mim, recapitula comigo o que você já anotou e vamos fazer uma revisão básica. Prisão preventiva pode ser decretada em qualquer parte da persecução penal? Qualquer. Pode na investigação? Pode. Pode na ação penal? Pode. Em qualquer fase. Tem prazo? Tem prazo. Vira para mim e fala que não. Participa da aula, aluno. Fala que não. Porque quando vir falando de prazo, você vai lembrar de prisão temporária. E aqui nós estamos estudando a prisão preventiva. Então, a prisão preventiva não tem prazo e ela pode ser decretada a qualquer momento. Lembrando que ela exige ordem escrita e fundamentada de juiz competente. Estamos entendidos? Agora, nós vamos entrar numa parte que eu peço a sua atenção. Intenção também, né? Boa intenção. Mas a sua atenção aqui para mim. Qual que é? Quem é legitimado para pedir a prisão preventiva e quem é legitimado para decretar? Vem comigo, de olho na tela aqui, que eu vou colocar um slide para vocês. Olha, então a gente já discutiu que precisa de ordem escrita e fundamentada de juiz competente, não é segredo, que pode ser decretada em qualquer fase da persecução penal, na fase de investigação, mais a fase de ação, ok? Vamos lá agora para a parte que eu preciso de vocês. Legitimados para decretar. Pessoal, quem pode decretar é só o juiz. Não precisa de ordem fundamentada de autoridade judicial? Ok. Mas agora é o pulo do gato. O advento do PAC, do nosso pacote anticrime, trouxe para o processo penal brasileiro que muitos doutrinadores consideram a adoção do sistema acusatório puro. Sistema acusatório puro. Por quê? Porque antigamente, antes do PAC, tinha doutrinadores que ousavam dizer que nós tínhamos semblantes, sombras do sistema inquisitório, do sistema inquisitivo, que a gente vai discutir numa próxima aulinha. Mas agora não. O PAC deixou claro o sistema acusatório puro. E por isso o juiz não age de ofício. Ele não age de ofício. Ah, professora, eu não entendi. Querido aluno. Agir de ofício significa o quê? Que o juiz ele pode agir sem o pedido das partes. Antigamente, a gente tinha duas situações. Presta bastante atenção. Eu disse antigamente, antes do PAC. A gente tinha a possibilidade da prisão preventiva na fase de investigação e na fase de ação, como ainda temos. Na fase de investigação, por óbvio,
o juiz não podia nunca decretar, porque na fase de investigação estão se produzindo elementos de informação, algumas provas, então o juiz não pode interferir. Então, na fase de investigação, antes do PAC, somente a requerimento do Ministério Público e representação da autoridade policial. Acontece, pessoal, e esse aqui é o X da questão, para onde eu quero chamar a sua atenção, que antes do PAC, na ação penal, o juiz poderia decretar de ofício, além das outras possibilidades. Ocorre que agora, com o advento do PAC, não pode mais ter o decreto de prisão preventiva de ofício. Professora, nem na ação penal, querido aluno, nunca, não pode, nem na ação penal. Isso foi uma alteração legislativa traga pelo PAC, que já está em vigência. Então é importante que o senhor leve isso, os senhores aí de casa, levem isso para a provinha do DEPEN. Porque com o advento do PAC, a decretação de ofício de prisão preventiva ficou abolido do ordenamento jurídico. Precisa de provocação, ainda que no curso da ação penal. Ok. Então, se a gente viu que o juiz não pode de ofício, então como ele pode? Vamos ver agora? Vem aqui comigo. Olha aqui, o juiz pode, a requerimento do Ministério Público e por representação da autoridade policial. Isso na fase de inquérito, na fase de investigação. Quando começa a ação penal, em regra, as atribuições da autoridade policial são exauridas, são terminadas, elas se extinguem. E aí passa a surgir duas outras possibilidades, requerimento do Ministério Público ou requerimento do querelante. Querelante, pessoal, é a vítima nas ações penais privadas, que a gente vai discutir depois no nosso cursinho, fica ligado aí no nosso canal. Ou pelo assistente de acusação. Agora, você vai parar os seus estudos, vai comprar uma caneta colorida, porque se você não tem, é exigível, você precisa de um pacote de caneta colorida. Eu não vou falar a marca porque é propaganda, mas você precisa. Compra a caneta colorida. Nessa parte de assistente de acusação, você vai fazer um asterisco, um coração, uma estrelinha. Se você souber desenhar uma caveira, desenha, já que você vai ser caveira daqui uns dias, né? E presta atenção aqui em mim. Assistente de acusação pode requerer prisão preventiva no curso da investigação? Não pode, de jeito nenhum, porque o assistente de acusação, ele precisa ser admitido. E ele é admitido quando? No curso da ação penal. Então, pessoal, vamos recordar aqui. A prisão preventiva, que é uma prisão cautelar de natureza pessoal, sem prazo, que pode ser determinada a qualquer tempo da persecução, seja no curso da investigação, seja no curso da ação. Sempre por ordem de juiz, ok? Mas no curso da investigação, por requerimento do Ministério Público ou representação do delegado, da autoridade policial. E no curso da ação, requerimento do Ministério Público ou requerimento do querelante, que é a nossa vítima da ação penal privada, ou do assistente de acusação. Assistente de acusação só na fase de ação. Porque lembra, pessoal, ele precisa ser admitido. Então, ele só é admitido na fase de ação, ok? E nunca ex officio, ok? Ou seja, nunca de ofício, nunca. Isso aqui depois do PAC. Então, se os senhores forem resolver questões antigas em casa, pode ser que ainda esteja ultrapassado, que precise ser atualizado, seja desatualizado, ok? Pessoal, deixa eu te perguntar, você acha que a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer custo? Ah, beleza. Ah, o cara supostamente praticou um crime, puf, eu, juíza de direito, vou decretar a pedido lá da autoridade policial, o requerimento, a representação da autoridade policial, o requerimento do MP, decretei a prisão preventiva. Posso? Óbvio que não. Pessoal, a prisão preventiva é a última, da última rácio. Na verdade, a prisão é a última rácio. Liberdade é um direito fundamental, individual, protege o ser contra a ingerência do Estado. Então, para você constranger essa liberdade, você acha que é simples? Ah, não, supostamente cometeu crime, porque nem tem ação penal ainda, ou então nem tem o trânsito em julgado, supostamente cometeu, eu, juiz, tenho o pedido, vou lá e puf, decreto. Óbvio que não, claro que não.
é preciso que se verifique requisitos que legitimem a aplicação ou decreto de prisão preventiva, decisão que determina a prisão preventiva, porque ela é a última opção. É preciso que se observe se não há o cabimento de qualquer outra medida, que nós vamos ver depois do nosso curso, tipo fiança, outras medidas cautelares, etc. Mas, se presente alguns requisitos, que a gente vai ver aqui agora, é possível a determinação da prisão preventiva normal, porque todos os direitos são relativos e quando a gente encontra um direito individual em contraponto com o outro, a gente precisa sopesar e às vezes restringir um direito para poder beneficiar a coletividade. Ok, pessoal? Então vamos aqui para o quadro de novo, para o nosso slide e preste atenção em mim. Requisitos. Quais são os requisitos? Indício de autoria. O que é indício de autoria? São provas semiplenas ou provas indiretas dos dois sentidos de indício que levem a crer que aquele indivíduo realmente cometeu o crime. Ou seja, eu tenho certeza? Eu vou te perguntar. Eu tenho juízo de certeza? Não, pessoal, porque lembra da Constituição que a pessoa ela goza do estado de inocência, ou seja, ela é inocente até que se prove o contrário, por sentença penal transitada em julgado. Então, para a autoria, eu preciso de indício. Tudo leva a crer que a pessoa cometeu aquele crime. Então, ok. Prova da materialidade delitiva. Agora, da materialidade delitiva, eu preciso de prova. Por quê? O crime, posso ter dúvida que o crime ocorreu, pessoal? Não! O crime precisa, de fato, ter ocorrido, certo? Então, quanto à autoria, eu tenho um indício. Quanto à materialidade delitiva, ou seja, quanto ao crime, eu preciso de prova. Isso aqui é quanto ao crime, ou seja, o crime existiu, certo? Há crime. Então, se eu tenho satisfeito essas duas condições, eu tenho o que a gente chama aqui fumus commissi delicti. Deixa eu tentar escrever nessa telinha, que a professora às vezes sofre também com a tecnologia. Fumus commissi delicti. Ou seja, a fumaça do cometimento do delito. O delito ocorreu, tem indícios da autoria, tem prova da materialidade delitiva, então o delito supostamente ocorreu e aquela pessoa determinada supostamente é a culpada. O delito supostamente ocorreu, não, ele ocorreu e a pessoa é supostamente a culpada, ok? Antes do advento do PAC, e é por isso que eu chamo a sua atenção, pessoal, bastante atenção nesse PAC, hein? Antes do advento do PAC, bastava isso. Os requisitos eram só esses. Se eu tivesse indício de autoria, prova de materialidade delitiva, eu tinha tudo. Já tinha os requisitos satisfeitos para decretar a prisão preventiva. Os requisitos satisfeitos. Aí veio o PAC, pacote anticrime, e ele inovou. Ele trouxe mais um requisito. Sabe qual requisito que é esse? É o perigo do estado de liberdade, é o periculum libertatis. Então, pessoal, com o advento do PAC, além do indício de autoria e da prova da materialidade delitiva, também é exigido o perigo. Opa, que eu achei que estava com um marca-texto. Então, borrachinha. Também é exigido que exista o perigo do estado de liberdade, o nosso periculum libertatis, ou seja, tem que ter demonstração cabível de que a liberdade do indivíduo ela vai pôr em perigo, vai colocar em xeque a vida da sociedade, vai representar algum perigo notável, ok, pessoal? Olha, e para que eu decreto uma prisão preventiva? Então, a gente já viu que os requisitos são esses: indício de autoria, prova da materialidade delitiva. Os senhores colocaram esse aqui de vermelhinho, também é para pôr coração e caveirinha, tá? Põe um coração, vou pôr de amarelo agora. Coração e estrelinha, que eu não sei fazer caveira. Esse aqui de vermelhinho foi inovação do PAC. Antes do PAC, indício de autoria e prova da materialidade delitiva. Depois do PAC, adicionou-se o perigo do estado de liberdade. Ok? E quando que eu posso decretar a prisão preventiva? São os nossos pressupostos para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou seja, conveniência da produção de provas, produção de... Deixa eu pegar a canetinha, porque... Ai, gente, que também ninguém merece, né? Ficar adivinhando a minha letra, assim que eu conseguir pegar, claro. Ah, pessoal, vamos continuar. Aqui, pronto, caneta. Então, aqui é para provas, para produção de provas. Se houver conveniência para a produção de provas, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, ou seja, o indivíduo em liberdade, ele prejudica a aplicação da lei penal, não consigo aplicar a lei penal. Aqui na instrução criminal não consigo ouvir testemunha, ele ameaça a testemunha. Ou então, ele solto põe em xeque a ordem pública ou põe em xeque a ordem econômica. Então, posso decretar? Pode. Eu preciso, então, observar os requisitos, preciso de indício de autoria, preciso de prova de materialidade delitiva e da prova de perigo do estado de liberdade. Para garantir a ordem pública, para garantir a ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Agora vem o X da questão. É para qualquer situação? Olha, tem os requisitos. Veja bem, vamos lá. Eu tenho um crime culposo. Indício de autoria? Tem. Prova da materialidade delitiva? Tem. Perigo do estado de liberdade? Talvez. Vamos supor que seja um médico que realmente não, ele é imperito, ele age de forma imperita sempre, e a liberdade dele poderia colocar em xeque o desempenho da profissão, certo? A segurança das pessoas. Então, tem perigo? Nesse sentido, vamos supor que tenha. Eu posso colocar aqui garante a ordem pública? Garante. Mas eu posso determinar a prisão preventiva? Aí eu te pergunto, posso? Não. Porque é preciso que eu observe também algumas situações em que é cabível essa aplicação. Não são todas as situações, são situações específicas. Vamos ver? Vamos voltar aqui para o slide? Olha aqui, pessoal. Situações cabíveis. Caso o crime seja doloso, com pena superior a 4 anos. Se ele for reincidente em crime doloso, eu disse culposo, pessoal. Alguém me escutou falar culposo? Você vai colocar culposo na sua prova? Claro que não, porque senão eu juro que vai dar errado. É doloso. Doloso com pena superior a 4 anos ou reincidente em crime doloso. Ou então, para cumprir, para garantir as execuções das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Lembrando que essas medidas protetivas aqui, ó, são amplas. Embora a Lei Maria da Penha tenha como sujeito que visa a proteção, como sujeito passivo, a mulher em situação de violência doméstica familiar ou discriminação de gênero, mas essas medidas protetivas que ela elenca também são aplicadas a todas as situações domésticas. Pode ser ao homem, ao idoso, etc. E é cabível a prisão preventiva para garantir o cumprimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha, quando elas estão sob severa chance de serem usurpadas, de não serem cumpridas, que coloquem em xeque a segurança do protegido, ok? E esse caso, identificação. Como assim identificação? Identificação civil, pessoal, é quando a pessoa não fornece elementos para que possa ser identificada. Aí o que você faz? Prende preventivamente. Assim que for identificado, o que acontece? Liberdade, liberdade. Então, para o caso da identificação, a data máxima para poder findar a prisão preventiva é a identificação. Identificou, põe o sujeito em liberdade, ok? Há doutrinadores que defendem que a prisão preventiva para identificação caberia para crimes culposos. Aí eu vou trazer essa informação para os senhores levem, porque é importante saber, mas em regra a gente trabalha aqui na situação de cometimento de crimes dolosos, ok? Agora eu quero trazer um outro tema que é muito importante e que também sofreu alteração do pacote anticrime. Pessoal, revogação e revisão de prisão preventiva. Se você, meu querido aluno que acompanha o axioma educacional, começou a estudar agora, que bom, você não tem manias. Mas se você começou há um tempo atrás, você ia olhar revisão de prisão preventiva, essa professora tá louca, louca. Mas não, pessoal. O PAC, ele trouxe sim essas alterações sobre a revogação e sobre a revisão. E é por isso que eu preciso da sua máxima atenção para a gente trabalhar aqui agora com muito carinho, ok? Vem aqui comigo então. Vamos voltar para o nosso slide e preste atenção. Olha aqui. Quando que ocorre a revogação da prisão preventiva? Quando o juiz enxerga que não tem mais cabimento, que não cabe, que os motivos que ensejaram a decretação, eles não existem mais, que eles não subsistem. E como a regra é liberdade, caso ela não existam os motivos que legitimaram, tem que ser posto em liberdade. Como que pode ser a revogação? Aluno, querido aluno, você viu que eu destaquei revogação?
olha aqui, a revogação pode ser de ofício ou a requerimento das partes. Por favor, eu disse que a revogação pode ser de ofício. Eu disse que o decreto da prisão preventiva, a decisão que determina a prisão preventiva pode se dar pelo juiz de ofício? Nunca na sua vida, nem na ação penal, ok? E a prisão preventiva pode ser decretada novamente? Tranquilo. Se surgirem novos motivos, que seja decretação, descumprimento de cautelares, etc. Se for cabível de novo, pode ser decretada? Também. Então, vamos lá. Revogação só pode ser de ofício? Pode. E pode ser a requerimento também das partes, tipo MP, da defesa, ou de quem for. Pode? Sim. Tranquilo. Ok, pessoal? Gente, muita gente tem a mania de achar que o Ministério Público, ele é apenas contra o acusado. Não, pessoal. O Ministério Público, ele tem uma dupla atuação aqui, assim, falando de forma macro. Claro que o Ministério Público é uma instituição que tem diversas e amplas atuações, mas de forma macro, ele é o custos legis, ou seja, ele observa se a lei está sendo cumprida de forma correta. Então, inclusive, se ele vir aqui, se ele enxergar a situação que seja a revogação da prisão preventiva, ele pode requerer? Sim. Então, ele não atua só na acusação, ele atua como custos legis também, representando o Estado, ok? Então, vamos lá. Pode ser de ofício, ou pode ser a requerimento das partes, sem problema. A revogação, se você me pôr que o decreto pode ser de ofício, a gente vai discutir. E não vamos discutir. E olha aqui, pode ser decretado novamente? Claro, sempre que surgir situações que ensejam a nova decretação, ok? E quanto à revisão da prisão preventiva? Olha, pessoal, essa necessidade de revisão, ela já era prevista por onde? Pelas resoluções do CNJ. O que é isso? É o juiz precisa ver constantemente se realmente aquela prisão ali continua fazendo sentido. Por quê? Porque senão o réu, ele vai ficar, o réu não, né, pessoal? O acusado, o preso preventivo, vai ficar lá numa casa de prisão provisória da vida, entendeu? Numa cadeia pública da vida, né, professora Carol, antes que ela me bata aqui nesse momento, e para sempre. Isso não é o que precisa ser feito, não é a função da prisão preventiva. Então, a revisão da prisão preventiva, ela já era prevista pelas resoluções, já era de bom tom. Porém, veio o PAC e colocou a exigência da revisão da prisão preventiva. Vamos olhar, pessoal, com bastante atenção? Olha aqui. Depois do advento do PAC, é preciso que o juiz ocorra, a autoridade que determinou a prisão, revise a cada 90 dias. Põe coração também, vou pôr de amarelo de novo. De 90 em 90 dias tem que revisar a prisão preventiva, para ver se subsistem os motivos que levaram à sua decretação, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, se o juiz não revisa, a prisão se torna ilegal e o prazo é de 90 dias, ok? Agora, para a gente fechar a nossa aulinha, vamos aqui estudar sobre a Convenção da Prisão Preventiva Indomiciliar. Primeiro de tudo, eu quero que você lembre, querido aluno, por favor, que aqui a gente não está falando sobre LEP. LEP, Lei de Execução Penal, prisão pena, é com a professora Carol. Com a professora Marcela aqui é prisão processual, cautelar. Então, a conversão em domiciliar que a gente está vendo agora é a conversão da prisão preventiva e não da prisão pena, ok? São requisitos em regras mais burocráticos do que da LEP. E vamos observá-los aqui? Vem para a tela. Olha aqui. Maiores de 80 anos. Então, não é 70. Aqui eu disse que são maiores de 80. 80. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Basta ter doença grave, querido aluno? Não. Tem que estar extremamente debilitado, certo? Então, não basta ter doença grave. Vamos supor, ele tem tuberculose. É uma doença grave? Sim. Mas ele precisa estar extremamente debilitado para poder ter direito a essa conversão da preventiva em domiciliar. O agente precisa ser imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos ou deficiente. Aqui é qualquer menor de 6 anos e qualquer deficiente, desde que seja imprescindível. Precisa ser filho? Não.
Precisa ser irmão, pintinho, papagaio? Não, é qualquer menor de 6 anos ou deficiente. Temos aqui o caso da gestante, a partir de que mês? Pessoal, da concepção. Tá grávida, tá grávida. Aqui visa proteger, visa resguardar a gestação. Não exige um quantitativo X de meses. A partir da gestação, da concepção, tá grávida, então já está autorizado a conversão da preventiva e domiciliar. Mulher com filho criança, ou seja, lá do EP a gente tem o conceito de criança, que é filho de até 12 anos de idade incompletos. Ou seja, mulher com filho criança, que é mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, também tem direito à conversão. E o homem com filho criança, desde que seja o único responsável. Então, veja bem, a mulher basta ter. Tá entendendo aqui comigo, pessoal? A mulher basta ter o filho criança, o filho com menos de 12 anos. O homem precisa ter o filho e ser imprescindível aos cuidados dele. Tipo, o único que pode cuidar, entendeu? E a gestante? Lembra da gestante? Qualquer tempo de gestação. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, primeira semana, que são cálculos de semanas, é muito complexo aqui, né, pessoal? Tô brincando. Mas olha, qualquer tempo de gestação, ok? Acontece que para a conversão do caso da gestante e da mulher com filho criança, a gente tem que observar mais 2 requisitos. Quais são esses requisitos? Presta atenção aqui. Que a mulher não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça. Então, a mulher que cometeu roubo, que é a subtração mediante violência ou grave ameaça, ou violência imprópria, tem direito? Não. A mulher que cometeu extorsão, tem direito? Não. E o furto tem direito? Sim, porque tráfico em regra não tem violência ou grave ameaça, então teria direito. Mas se tiver crime com violência ou grave ameaça, não tem direito. E o crime não pode ser contra seu filho ou dependente. Imagina, pessoal, eu falo que direito é lógico. A mulher cometeu crime contra o filho e tá pedindo a soltura, a prisão domiciliar, não é soltura, né? Mas a cumprimento domiciliar, que é mais brando, claro, para cuidar do filho. O filho que ela maltratou, o filho que ela cometeu crime em favor dele, não faz sentido, certo? Então, vamos pensar. Se for mulher, gestante ou com filho criança, precisa que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e que não tenha sido cometido em detrimento do filho ou dependente. Ok, pessoal? Bom, essa foi nossa aulinha de prisão preventiva, onde a gente abordou os principais tópicos, as alterações legislativas, bem como a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar no âmbito processual. Peço encarecidamente que revisem, anotem, façam questões, mandem as dúvidas aqui pelo nosso fórum. Se inscreva no nosso canal, acompanhe porque terão muitas aulas super legais. Acompanhe nosso Instagram, @axiomedu. Estou à disposição para tirar dúvidas e eu garanto para os senhores, a Polícia Penal Federal é um excelente cargo, desejo o melhor e desejo a sua aprovação. Conte comigo. Muito obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau, até a próxima.